Boa noite a todos! Nós estamos começando mais uma conversa literária. Hoje nós vamos falar sobre o livro Para Educar Crianças Feministas, da Chimamanda, que eu sou super, ultra, mega fã. Então o Bruno já entrou, hoje é ele que vai me entrevistar, eu já vou chamar ele para começar, mas até a gente começar de fato, vamos esperar aí uns 3 minutinhos, como a gente sempre espera, para o pessoal ir entrando. Bruno, já vou te chamar, só um minuto. Oi, Carol, boa noite. Thaís, tudo bem? Deixa eu chamar o Bruno. Eu tô animada, viu? Porque eu amo esse livro da Chimamanda. É um livro curtinho, dá pra ler em poucas horas. Luiz, Bruna, sejam todos bem-vindos. E aí, Bruno? Você tá me ouvindo? Olá, O pessoal boa entrou. noite. Tá me ouvindo? Boa noite. Boa noite, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tá algum ruído de Não, fundo? tá bom. Tá ótimo. Tá bom? Hoje eu mudei aqui o esquema, Beleza. então eu espero que tudo dê certo. Tô aqui com o computador, com o roteiro. Geralmente eu fico com papel, que eu sou meio analógica, mas hoje não deu pra imprimir, eu não ia dar tempo de escrever tudo que eu queria. Então hoje o esquema aqui tá diferente. Tá tudo meio pendurado aqui numas gambiarras malucas que eu fiz. Vai dar tudo certo. Vai dar certo. Eu tava falando aqui pro pessoal que eu tô muito animada porque eu amo esse livro. Li algumas vezes, reli ontem. Ele é muito interessante porque ele nasceu de uma carta, né? Eu vou explicar isso quando a gente começar, de fato, quando você começar a me entrevistar. Mas é um livro muito prático, assim. Eu gosto bastante. E ela foca na educação de crianças, né? E aí é interessante porque, assim, só uma curiosidade enquanto o pessoal tá entrando. Oi, Lídia. Quando a Chimamanda escreveu esse livro, ela não tinha filha ainda. Ela tem uma filhinha agora. Mas na época que ela escreveu, ela não tinha filha ainda. E eu vi uma entrevista dela em algum lugar em que ela falou que depois que ela escreveu esse livro, que foi para amiga dela, ela mesma está tentando botar em prática o que ela escreveu para amiga, que é muito mais difícil do que parece. Enfim, esse livro é muito legal. É muito bom quando a gente tem a oportunidade de falar sobre algo que a gente vivenciou e gostou, né? Acho que dá até um sentido pra gente, assim, de realização. A gente estava conversando sobre isso, né, nas últimas semanas. O quanto tem sido legal pra gente, né, ter essa oportunidade aqui de trocar entre nós, de trocar com as pessoas também que vêm de fora. A gente aprende muito enfim, faz bem também, né, para todos nós. Tô mandando aqui a nossa live para algumas pessoas, para convidar. Inclusive, quem tá entrando aí, se quiser mandar para alguém que acha que vai gostar do tema, é só clicar nessa setinha, tipo um aviãozinho aí do lado, e enviar para quem vocês quiserem. Boa noite também para todo mundo aí que está entrando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. O Bruno que vai A me hora entrevistar que hoje, mas eu já começo falando um monte. a hora que você quiser, Renata, que eu Comece. comece, você me avisa, tá bom? Deixa eu só terminar de Só ia, aqui para algumas pessoas a nossa live, e aí a gente só ia, começa. só ia te lembrar também, se possível, para você também ligar o 3G, porque Meu 3G tá a ruim, internet pode tá sem sinal. pregar peças em nós. Pelo contrário, ele estava ligado, mas como ele tá ruim, eu não vou saber explicar, tá? A tecnologia. Mas não deu certo. Então ele vai ter que ficar desligado hoje. Bom, são 8h04. Eu acho que a gente pode começar. São 8h05 agora, tem bastante coisa para falar. Me dá só mais alguns segundos. E pronto. Eu acho que a gente pode começar.
Bruno, você faz um favor para mim? Escreve aí no chat o nome do livro para educar crianças feministas para eu fixar aqui o comentário enquanto a gente vai começando a falar. Peraí. Para digitar eu tenho que tirar aqui o... É que o meu tá difícil também, por causa da gambiarra que eu fiz. Bom, começa e Peraí. quando eu estiver falando, você escreve e eu vou fixar o comentário mais fácil. Não, mas eu não vou conseguir escrever sem desfixar a câmera, não. Então tá. Bom, foi. Beleza. Fixa aí e a gente começa. Pronto. Pode? Pode começar. Bom, mais uma vez aí, boa noite a todos e todas que estão chegando. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. A gente está iniciando hoje o Conversa Literária de número 6. A Renata hoje trazendo para nós o livro da escritora nigeriana Chimamanda, para educar crianças feministas. Lembrando que o objetivo dessas nossas lives aqui é nós compartilharmos as nossas impressões sobre leituras que de alguma maneira nos agradaram, nos acrescentaram, nos provocaram a refletir. Nosso objetivo aqui não é fazer nenhum tipo de crítica literária, mas é trazer e trocar de maneira dialógica as nossas impressões sobre as nossas leituras e, com isso, motivar também vocês a lerem, a pensarem e a juntos a gente expandir as nossas ideias. E aí, para começar, Renata, eu queria que você contasse aí pra gente do que se trata o livro. Olha, antes de eu começar, eu queria ler o trecho que inicia o livro. Eu separei aqui para ler. E a gente já tem uma ideia do que vai se tratar. Ela começa assim: há alguns anos, quando uma amiga de infância que cresceu e se tornou uma mulher bondosa, forte e inteligente, me perguntou o que devia fazer para criar sua filha como feminista, minha primeira reação foi pensar que eu não sabia. Parecia uma tarefa imensa. Agora eu também sou mãe de uma menininha encantadora e percebo como é fácil dar conselhos para os outros criarem seus filhos, sem enfrentar na pele essa realidade tremendamente complexa. Ainda assim, penso que é moralmente urgente termos conversas honestas sobre outras maneiras de criar nossos filhos, na tentativa de preparar um mundo mais justo para mulheres e homens. Então, esse livro, como eu estava falando, nasceu de uma carta que ela escreveu para a amiga antes dela ter a própria filhinha. E dessa carta ela transformou em um livro, ainda bem, para a gente poder ler. Então ela fala, parece uma tarefa imensa e realmente é imensa. É imensa porque a gente vive numa sociedade machista. E o machismo não é bom nem para homens, nem para mulheres. Não é bom para absolutamente ninguém. E eu queria também começar assim, falando, antes da gente entrar no livro em si, é importante que a gente fale sobre esses termos, né? Feminismo, machismo. E eu queria contar, eu vivo postando coisas sobre isso nas minhas redes sociais, e um dia eu postei alguma coisa sobre o feminismo aqui no meu Instagram, e um menino me mandou uma mensagem, respondeu, né, o meu story na época, e falou assim, olha, eu não sou nem machista nem feminista. Eu sou a favor dos direitos iguais. Aí eu fiquei tipo, peraí. E percebi que ele não sabia o que era feminismo. Que quem fala uma frase dessas não sabe, minimamente não sabe do que se trata o feminismo. Então a gente conversou um pouquinho, e foi interessante porque depois de a gente conversar, eu falar o que eu entendo sobre o feminismo, contar um pouco das minhas vivências, no final eu achei muito bonitinho, ele concluiu. Então eu acho que eu sou feminista. Porque a gente pensava muito parecido, ele só não sabia do que se tratava o feminismo. Então, assim, muita gente, assim como ele, também não sabe do que se trata. Porque o feminismo, infelizmente, ele vem carregado de muito preconceito e de ideias, tipo assim, mulheres que odeiam homens, mulheres que não têm um casamento feliz, mulheres que não se depilam, mulheres que odeiam usar sutiã, mulheres que não usam maquiagem, e por aí vai, né? Das coisas mais absurdas eu peguei aqui uns mais leves.
E sem a gente querer entrar em nenhum desses tópicos, né? Que eu citei aqui, desses preconceitos, o porquê deles, enfim, sem a gente querer entrar nisso, eu só queria ressaltar que é muito perigoso quando alguém, como esse menino, que não sabe do que se trata, espalha essas ideias erradas. Você queria falar alguma coisa? Esse me chamou muita atenção que você falou. Ela escreve o livro, na verdade, para responder a pergunta de uma amiga, não é? E eu fiquei pensando aqui sobre a importância da gente ser provocado, assim, num bom sentido, né, em relação aos questionamentos, às ideias, porque muitas vezes as ideias já estão em nós, só que falta a gente organizar. E quando nos provocam, nos perguntando, né, a gente acaba, né, caramba, já está lá dentro da gente. Então você vê, o livro já estava nela. E aí isso ressalta para a gente a importância do diálogo, a importância da troca, né? E você falando sobre o menino, a gente infelizmente, né, tem uma cultura de falar e de criticar sobre coisas das quais nada sabemos ou nunca lemos. Isso é um grande erro, né? A gente só pode criticar de fato aquilo que a gente minimamente conhece, né? Uma leitura de 5, 10 minutos não vai te fazer entender de fato sobre um assunto. Você precisa se abrir, conversar, buscar. Se você está falando de feminismo, converse com mulheres, pergunte para as mulheres o que elas acham, o que elas vivenciam, como elas pensam, né? Então acho que é a importância do diálogo, né? Da gente conversar, da gente perguntar, da gente não ter vergonha de falar que não sabe, né? Todos nós crescemos numa sociedade machista, então acho que todos nós estamos em desconstrução. Inclusive as mulheres, né, Bruno? Você falou, pergunte para mulheres, mas mulheres que sabem do que se trata, porque tem muita mulher que não sabe, porque tá tão imersa nesse sistema patriarcal, tá tão imersa nessas crenças machistas que não percebe, inclusive, que sofre machismo todos os dias. Inclusive, falando em sofrer machismo todos os dias, eu só queria contar uma coisa que aconteceu comigo hoje, né? Tipo assim, quando foi a última vez que você passou por isso? Hoje. E ontem, enfim, quase todos os dias, né? Hoje eu recebi um produto em casa, né? E eu não gostei muito da forma como ele foi entregue, foi muito, né, não foi muito cuidadosa, poderia ter quebrado, danificado o produto, enfim. E aí eu contei para uma pessoa, um homem da minha confiança. E a primeira coisa que esse homem falou foi: mas, Renata, o Bruno tinha que estar com você. Se o Bruno estivesse com você, isso não ia acontecer. Você fica cismando, fazendo as coisas sozinha. Aí eu fiquei tipo, e é hoje a live sobre o feminismo, né? Que coisa. Enfim. E é muito perigoso, voltando à história do menino, quando pessoas, mesmo que seja na maior inocência, como era o caso dele, propagam essas ideias erradas, que são ideias muito agradáveis ao sistema patriarcal, né? Passar essas ideias preconceituosas sobre o feminismo é muito perigoso porque a gente está falando de um assunto importante, de um assunto sério, que é o feminismo. E sim, é importante e é sério porque, graças ao feminismo, nós mulheres estudamos. A gente pode fazer faculdade, pode ir para as aulas sozinhas, sem a presença de um homem. A gente pode votar. A gente pode assumir cargos importantes em instituições, empresas, cargos políticos, cargos de poder. Por mais que não existam muitas mulheres em cargos de poder, infelizmente, ainda por consequência disso, né? Mas nós podemos assumir. Nós podemos escrever e publicar livros. Nós podemos nos casar porque nós queremos e não porque nós precisamos. E nós podemos nos separar, se for o caso. E graças ao feminismo também, a sexualidade e o prazer feminino aos poucos vai deixando de ser um tabu. Então, antes da gente entrar ainda no livro, eu queria primeiro falar sobre alguns termos que a gente vai usar e já está usando bastante hoje, que seria machismo. O machismo é a crença de que o homem possui uma superioridade natural. E, consequentemente, a mulher é considerada mais frágil, menor, menos inteligente, destinada a cuidar da casa, dos filhos e satisfazer sexualmente os homens.
E o homem, hétero e branco, seria a medida de todas as coisas. E a mulher é sempre o outro. Quando a gente fala de uma sociedade patriarcal, a gente está falando de uma sociedade que é dominada por essas crenças. É a sociedade da dominação masculina, que define os homens como seres primários e essenciais e as mulheres como seres secundários e não essenciais, na ordem da cultura, que acaba se refletindo na política, no direito, na justiça e na ética. Eu gosto muito de uma filósofa chamada Márcia Tiburi. Eu não conheço muito ela, não. Eu assisti ela num vídeo no YouTube, para ser sincera. Mas eu gostei tanto de tudo que ela falou, que, na verdade, essas palavras que eu estou trazendo para explicar esses termos são palavras dela. Eu achei que ela consegue explicar de forma muito didática. Depois procurem esse nome para assistir o vídeo dela no YouTube. E ela fala que todas as nossas relações são marcadas pelo miasma do patriarcado. E, por fim, um termo que a gente também precisa esclarecer, que é o feminismo, se trata de um movimento social e político que é revolucionário. E eu gosto muito quando essa mesma filósofa cita que é um movimento que tem também uma ética. Também é uma ética. Que é uma ética que perpassa pela relação entre as pessoas. E é um movimento que vai questionar essa crença da superioridade masculina, da superioridade do homem. Falar que essa superioridade não é natural, mas é uma construção social. O feminismo, então, ele é um movimento que luta por direitos iguais. E por isso que aquela fala do menino que me respondeu no Instagram, não faz muito sentido. Quando ele fala, eu não sou nem machista nem feminista, eu sou a favor dos direitos iguais, não faz sentido essa frase. Porque o movimento feminista, ele vai lutar pelos direitos iguais. E não só direitos laborais, direitos de poder, de justiça, de estudar, esses direitos assim fora de casa, mas também dentro de casa, na divisão de tarefas, na divisão de renda, na divisão dos cuidados com os filhos. É uma luta por libertação e um rompimento desse sistema patriarcal. E assim, é muito ruim quando a gente pega isso tudo que eu tô tentando aqui resumir milagrosamente. É muito ruim quando a gente imagina que é uma coisa só, que existe um feminismo, porque não existe. Nós temos a história do movimento feminista, que começa lá na primeira onda, e vem o sufragismo, que envolve mais a burguesas brancas, né? Depois vem o feminismo socialista, o feminismo liberal, o feminismo radical. E assim, hoje, quando a gente fala de feminismo, a gente não pode pensar em um feminismo, mas em vários feminismos, que tem uma longa história, que ainda tem muito o que fazer, e que precisa ser de todas as mulheres. Quando a gente reduz a uma coisa só, a gente sempre vai deixar alguém ou muitas mulheres de fora. Então são mulheres brancas, pretas, cristãs, muçulmanas, budistas, cis, trans, todas as mulheres. E por isso são vários feminismos. A gente não pode pensar em uma coisa só. E também a gente não pode deixar de falar que muitas mulheres nesse processo morreram, muitas foram presas, muitas foram silenciadas. Mas as ideias não foram silenciadas. As ideias não. E graças a essas mulheres, nós temos tudo isso hoje, direito ao voto, tudo isso que a gente já falou aqui, né? Mas vamos entrar no livro propriamente dizendo. E para entrar no livro da Chimamanda, eu queria contar um exemplo que a Chimamanda deu. Ainda não é sobre o livro, mas que eu acho que é um bom pontapé para a gente falar do livro em si. Que ela conta numa dessas palestras que ela fez, que tem no YouTube, 30 minutinhos de palestra, excelente. Ela assiste a palestra, se eu não me engano, o título é alguma coisa tipo assim, por que precisamos ser feministas? Porque todos precisamos ser feministas, uma coisa assim. Depois procurem também no YouTube para assistir. Ela conta nessa palestra que tinha um amigo dela, o Lui, se eu não me engano era esse o nome dele, que era um intelectual. E ele falava que, tudo bem, o feminismo foi necessário antigamente.
Hoje não é mais. Hoje as mulheres já conquistaram tanta coisa e ela fala que ela não conseguia entender porque que ele não conseguia entender que o feminismo ainda era muito necessário. E aí eles vão num restaurante lá em Lagos e lá ela fala que tem uns homens que estacionam o carro para você, né? E aí ela conta que depois que esse homem estaciona o carro, ela resolve dar uma gorjeta para ele. Então ela pega a Chimamanda, pega a bolsa dela, abre, bota a mão dentro da bolsa dela, pega a carteira dela, pega o dinheiro dela, fruto do trabalho dela, e entrega para o homem. Ela fala que o homem fica super feliz, vira pro Lui e fala: obrigada, senhor. E aí ela fala que o amigo dela olhou para ele e falou assim: mas se o dinheiro era seu, por que ele me agradeceu? E ela fala que na hora a ficha cai. Isso, ó, a Carol tá dizendo aí no chat, o TED Talk, é isso aí, no YouTube. Procurem essa palestra que é super legal. E ela fala que na hora cai a ficha do amigo dela e eu acho que esse é um bom pontapé aí pra gente começar a falar do livro. Inclusive a pergunta seguinte que eu vou te fazer, né? Eu recomendo que assistam também o TED, a palestra da Chimamanda, né, no TED Talk, O Perigo de uma História Única. E assim, a frase é meio clichê, né? Mas só a luta muda a vida. Se as mulheres esperassem pela boa vontade dos homens, né, nada aconteceria. Então é preciso movimento, é preciso organização, é preciso atitude. E é muito importante que a gente faça uma distinção entre natureza e cultura, né? A natureza está posta, é tudo aquilo que o ser humano não fez. E a cultura é tudo aquilo que foi feito pelo ser humano. O grande perigo acontece quando a gente confunde natureza com cultura. Porque, na verdade, o machismo não é algo da natureza, é algo da cultura. Ou seja, é uma construção social histórica. Ou seja, em determinado ponto da história da humanidade, sociedades começaram a valorar o homem como superior. E isso é uma falácia, isso não está posto na natureza. Na natureza não existe superioridade intelectual ou de capacidades entre homem e mulher. Não existe, isso é construção cultural. O grande perigo é quando a gente confunde uma construção cultural, datada historicamente, e acha que é natural. Não é, gente, não é. E aí a pergunta que eu quero te fazer agora, Renata, a Chimamanda, ao longo do livro, né, ela dá muitos exemplos de situações vividas por ela. E aí eu queria pedir para você trazer para a gente alguns desses exemplos, alguns dessas ideias dela. Sim. Antes de falar, né, o pessoal botou aí o link dessa palestra no chat. Tem livro, bem lembrado. E essa que você falou, O Perigo da História Única, também tem um livro. Eu gosto muito, assim, do exemplo que ela dá da loja de roupa e da loja de brinquedo. E ela tá escrevendo essa carta para essa amiga, né? Então, o tempo todo ela vai dar... Ela, na verdade, ao longo do livro, ela divide em 15 tópicos, que são 15 sugestões, né? De como criar, de como a amiga dela pode criar a filha. E aí ela começa falando assim da loja de roupa, que ela foi comprar uma roupa para a filha dessa amiga. E ela fala que era impressionante assim como a seção de roupas de menina era assim meio apagada, as cores meio apagadas, clarinhas. E a seção dos meninos tinha umas cores vibrantes. E ela fala também da seção de brinquedos, que ela foi comprar um brinquedo também para a filha da amiga. E ela fala que na seção de meninas tinha basicamente bonecas, né? Brinquedos passivos. E na seção de meninos tinha o que ela chamou de brinquedos ativos. Brinquedos que pedem alguma ação. Trens, carrinhos, enfim. Inclusive, a minha irmã, quando era criança, era viciada em carrinho. Viciada em carrinho. Não tem nada a ver com gênero, né? E aí eu queria ler o trecho que ela conta da loja de brinquedo. Ela bota assim: já contei sobre a vez que fui a um shopping americano com uma menina nigeriana de 7 anos e a mãe dela? A menina viu um helicóptero de brinquedo, uma daquelas coisas que voam com controle remoto.
Ela ficou fascinada e pediu um. Não, disse a mãe. Você já tem suas bonecas. E a menina respondeu: Mamãe, é só com boneca que eu vou brincar? Nunca me esqueci daquilo. Agora me pergunto, um pouco sonhadora, se a menininha não teria virado uma engenheira revolucionária se tivesse dado a ela a chance de explorar aquele helicóptero. E isso mexeu muito comigo, assim, acho que é principalmente porque eu trabalho com criança há muitos anos, né? E é inevitável a gente também pensar na nossa vida, né? Nas princesas da Disney que eu assisti a minha vida toda. O quanto eu sempre fui fã da Mulan, mas o quanto as pessoas insistiam em me comparar com a Branca de Neve. Eu pensava, mas a Branca de Neve fez faxina para 7 homens. Eu não quero isso, eu não quero trabalhar para 7 homens. A Mulan não, a Mulan cortou o cabelo, se vestiu de homem, salvou a China. E é muito interessante, assim, quando a gente pensa também nas princesas mais antigas, né? A própria Branca de Neve, um homem dá um beijo nela, sem o consentimento dela, porque ela estava desacordada, e aí ela acorda e casa com ele. Aí a gente pega Frozen, que é mais moderno, né? E, na verdade, a história de amor é entre duas irmãs. E uma delas quer se casar, acha que foi amor à primeira vista, e no final descobre que, na verdade, ele era o vilãozinho, né? Ele era o vilão da história, um dos vilões da história. Então, a própria Moana, não tem uma história de amor na Moana, a não ser a de amor próprio. Ela parte em busca de descobrir quem ela é e de construção da sua própria jornada. A Tiana, que quer construir um restaurante, que quer ser dona do próprio negócio. Então, assim, como eu tenho esperança quando eu vejo essas princesas modernas, né? Na verdade, a Mulan nem é princesa, mas tudo bem. Enfim. E aí eu me lembro de algumas coisas assim que perpassam pela nossa vida. E eu queria contar um exemplo. Na faculdade eu participei de um projeto que falava sobre discurso de gênero. E a gente preparava um evento na semana jurídica da faculdade para falar sobre violência contra a mulher. E aí, no dia da reunião desse projeto, eu cheguei mais cedo, fiquei esperando o pessoal chegar. E nisso que eu cheguei mais cedo, eu estava sentada no corredor da faculdade e eu vi um grupo que era tipo uma menina e uns 3 meninos. Porque tá errado, porque é assim, não é assim que se faz, vocês não estão me ouvindo. E preste atenção, ela estava ali tentando se defender. E aí os meninos começaram a rir e um falou: Que é isso, garota? Tá de TPM? Fica quieta. Aí eu pensei, no dia da reunião do nosso projeto de violência contra a mulher. Então, quando um homem levanta a sua voz para defender uma ideia, ele é um homem firme, ele é um homem corajoso. A mulher não. A mulher é louca. A mulher tá de TPM. A mulher é mandona. O homem não. O homem tem autoridade. E um outro exemplo, assim, que tem muito a ver também comigo. Eu sempre fui muito metida a querer fazer tudo sozinha. Desde muito pequenininha. E, assim, tem vários momentos da minha vida que quando eu tinha esses impulsos, deixa que eu faço, deixa que eu pego, eu carrego. Eu ouvia minha mãe falando: Renata, deixa de ser machona. Eu ouvi isso a minha vida toda. Deixa de ser machona. E isso, de diversas maneiras, é extremamente preconceituoso, né? Enfim, mas voltando para os exemplos da Chimamanda, eu peguei aqui os 15 tópicos que ela divide o livro em 15 tópicos, né? Provavelmente não vai dar para falar dos 15, mas a gente vai falando até dar um horário, né, legal, com tempo de finalizar. E eu resumi, assim, em algumas frases, todos esses 15 tópicos, porque é impossível escolher, são todos muito importantes. E lembrando que são dicas para a amiga dela que acabou de ser mãe, né, de uma menina. E ela começa o primeiro tópico falando o seguinte: seja uma pessoa completa.
A maternidade é uma dádiva maravilhosa, mas não seja definida apenas pela maternidade. Gostar do seu trabalho ou apenas do que o seu trabalho faz por você, que aí no caso é a confiança, a independência financeira, já é um exemplo e um presente para sua filha. Esse tópico para mim é tudo, eu acho que é perfeito para ser o primeiro tópico, né? Porque quando uma mulher, mãe, não se assume somente por esse papel de mãe, porque ela é uma pessoa, ela era uma pessoa, ela era uma mulher antes de ter filho. E essa pessoa não morre depois que ela tem filho. Então, quando ela se assume essa pessoa completa e vive de maneira completa e autêntica, e gosta de outras coisas e trabalha, isso por si só, como um exemplo, já é um presente para a filha dela, já é uma coisa extremamente importante que ela pode dar para a filha dela. O segundo tópico, ela fala para a amiga e para o marido, que ela fala, façam juntos, dividam igualmente a criação, prestando atenção às necessidades de cada um. E ela até fala que não precisa dividir meio a meio, nem tipo assim, um dia faz um, outro dia faz o outro. Não, divide conforme as necessidades de cada um. E que num relacionamento saudável, aquele que provê não é o homem. Aquele que provê é quem pode prover. E aí eu queria dar um outro exemplo também que eu vi. Eu conheci há muitos anos atrás uma família, marido, esposa e uma filha. A esposa trabalhava fora, o marido não trabalhava fora. O marido trabalhava cuidando de casa e cuidando da filha. E o que eu ouvia falar mal dessa família, o que eu ouvia falando que esse homem era um vagabundo, que ele estava se aproveitando da esposa, eu ficava assim profundamente incomodada e eu não conseguia entender. Porque as pessoas que falavam isso eram mulheres que eram donas de casa e não trabalhavam fora. E elas estavam falando mal desse homem. Então, aquele que provê não é o homem, é quem pode prover naquele momento. Eu achei isso essencial. E ela fala, ainda nesse tópico, ela fala, abandone a linguagem da ajuda. E aí, o que seria isso, a linguagem da ajuda, né? Ah, meu marido me ajuda. Não. Quem ajuda pode ser a sua mãe, pode ser um amigo, uma vizinha. O seu marido não te ajuda. Porque se a gente fala que o marido ajuda, a gente parte do pressuposto de que a responsabilidade é essencialmente da mulher. O marido não ajuda, ele é igualmente responsável pelas tarefas de casa. Se ele não faz as tarefas de casa, ele está deixando de cumprir o seu papel. Ponto. Abandone a linguagem da ajuda. E a nossa língua, ela carrega muitos preconceitos, né? Esse sistema patriarcal, ele perpassa, inclusive, pela nossa língua, pela nossa maneira de falar. O terceiro tópico é sobre papéis de gênero. Ela fala que os papéis de gênero são absurdos. E fala, não diga à sua filha para fazer ou deixar de fazer coisas porque ela é menina. Porque você é menina, nunca é razão para nada. Jamais. Jamais. E aí, mais uma vez, eu penso na minha vida, né? Quantas vezes eu deixei de fazer coisas que eu queria porque eu era mulher? Quantas vezes? Eu ouvi muito quando eu era mais nova. Chegou uma, assim, eu sempre ouvi, mas chegou um ponto que entrava por um ouvido e saía pelo outro. Mas quando eu era mais nova, eu ficava muito incomodada, porque sempre me mandavam, as mulheres da minha vida, sempre me mandavam eu sentar de perninha cruzada. Porque eu era menina. Menina tem que sentar de perna cruzada. E eu sentava com uma perna aqui e outra ali. E eu não podia porque eu era menina. Então, assim, porque você é menina nunca é razão pra nada. E a gente lembra daquela menina na loja de brinquedo que queria comprar o helicóptero. Por que o helicóptero é brinquedo de menino? Não faz sentido. Os papéis de gênero, eles são construções sociais e já começa no chá revelação, que se for menino é azul, se for menina é rosa.
Não tô dizendo que você não deve fazer, você aí que tá ouvindo, não deve fazer o seu chá revelação do jeito que você quiser. Apenas estou dizendo para que você saiba o que está fazendo. Menina azul e menina rosa, a gente já começa a definir esses papéis de gênero aí. É ter o direito de escolher livremente, né? De você poder livremente ser quem você é. Ah, se eu quero rosa, vai ser rosa. Se eu quero azul, vai ser azul. Sem que ninguém lhe julgue, né? Sem que as pessoas te aceitem. Aliás, de maneira que as pessoas aceitem, não é? E me parece que é uma série de micro-opressões, de micro-violências, não é? Que vão se juntando, que vão se acumulando ao longo do cotidiano, ao longo do tempo, e geram muito sofrimento, geram muita dor. Essa visão machista é uma visão extremamente limitante dos potenciais humanos, né? Como você mesma já disse, ele é opressor da mulher, mas ele também causa danos ao próprio homem. O homem machista é um homem profundamente fraco, frágil, limitado, né? E com essa maneira, né, da sociedade muito linear de pensar, muito restrita a caixinhas, a gente precisa, né, superar isso. Precisamos. E aí eu me lembrei de uma outra coisa que acontecia comigo também. Eu lembro que eu nunca gostei de ter unha grande, nunca, me incomoda profundamente. E eu lembro que quando eu comecei a virar ali adolescente, pré-adolescente e adolescente, a minha mãe falou assim: Renata, já tá na hora de você começar a lixar sua unha e cuidar melhor das suas unhas, porque você é menina. Nunca me esqueci disso. E eu não aceitei, eu não usava lixa só porque a minha mãe mandou eu usar, porque eu era menina. Eu não usava lixa de unha durante muitos e muitos anos. Eu vou pular alguns tópicos aqui, porque tem a ver com algumas coisas que a gente já comentou lá no início. Também não daria para falar dos 15. Na verdade, antes de eu passar para o próximo, eu queria ler uma frase da Chimamanda, ainda sobre essa questão de gênero. Ela fala assim: se não empregarmos a camisa de força do gênero nas crianças pequenas, daremos a elas espaço para alcançar todo o seu potencial. Não meça sua filha pelo que uma menina deve ser. Meça pela melhor versão dela mesma. Fantástico. E aí eu vou pular alguns tópicos. Eu queria ir para o tópico 7, que ela fala assim: nunca fale do casamento como uma realização. Um casamento pode ser feliz ou infeliz, mas não é uma realização. E aí ela fala como é dito para muitas meninas. Nossa, quantas vezes quando a gente faz um bolo, que no meu caso é um pouco raro, porque eu sou péssima de cozinha, mas quando eu acerto uma receita, quando eu acertar, agora não mais muito, né? Mas antigamente, quando eu acertava uma receita, era certeiro que eu ia ouvir: já tá pronta para casar. Como se a cozinha fosse a minha responsabilidade. E não a sua, viu, Bruno? E aqui, pô, só para revelar, né, que eu tenho mais talentos culinários, inclusive, que ela. É mesmo. Eu sou péssima cozinhando. E eu acho muito interessante, assim, eu e o Bruno, a gente é noivo, estamos noivos, né? E é muito interessante como as pessoas sempre perguntam pra mim o que a gente já comprou pra nossa casa. As pessoas não perguntam pro Bruno: Renata, você já tem tudo de cozinha? Elas só perguntam pra mim. Elas não perguntam pro Bruno. Alguém já te perguntou, Bruno? Não que eu me lembre, assim, o meu avô, outro dia ele perguntou: Bruno, quando vocês se casarem, a Renata vai trabalhar? Ou ela vai ficar em casa, vai cuidar da casa? E ele perguntou: se ela trabalhar, vocês vão contratar uma faxineira? Né? E olha, assim, é curioso porque o meu é o machismo, né? Estrutural, impregnado na pessoa que cresceu na sociedade assim. Então, olha a série de machismos, né? Primeiro, é a faxineira, nunca é um faxineiro, né? Segundo, né? Ela vai trabalhar? Ou seja, nunca pergunta se eu vou trabalhar, né? Você vai ficar em casa? Você vai cuidar da casa e ela vai trabalhar? Não,
nunca é nessa, é sempre unidirecional, né? Sempre em relação à mulher, a questão da casa. Então você vê uma série de, né? E você vê, sem má intenção no caso dele, mas, enfim, a gente precisa desconstruir isso. Educadamente a gente precisa intervir, precisa conversar, precisa falar, olha, vó, o mundo mudou. Hoje em dia, né, a gente faz as coisas juntos, é uma parceria, não é? Nós vamos dividir tudo, não tem um ajudando o outro, nós vamos cooperar, ou seja, operar em conjunto. E devagarzinho, né, com quem tem boa vontade e boa fé, a gente vai, né, tentando trocar. É engraçado, Bruno, você falou aí de parceria, me lembrou uma fala da Anne, da série Anne com que super indico também. A Anne fala uma frase: não me entregarei a ninguém para ser uma propriedade bonitinha sem ter uma voz ou uma ambição. Seremos iguais e parceiros. Eu sempre me lembro, me lembrei muito dessa fala da Anne e de várias outras falas que eu não vou saber. Quem é a Anya com E? É a personagem da série Anne com E. Ah. Onde que tem essa série Personagem disponível? principal Como é que ela tem na é? Netflix, tem vários livros. Ah. Super indico. Eu não queria falar, enfim. Mas enfim, tá na Netflix. E aí, falando de casamento, né? Eu só queria falar uma coisa interessante sobre o sobrenome, né? Já me perguntaram também isso, se eu ia colocar o sobrenome do Bruno. E eu sempre falo assim, mas eu não nasci na família dele. Então, não. Minha mãe também não mudou o sobrenome dela. E mais uma vez, assim, não tem problema nenhum se você, mulher, quiser adotar o sobrenome do seu marido. Desde que você saiba o que está fazendo. Porque, assim, historicamente, né? Se a gente pensar num casamento cristão tradicional, e é só dele que eu posso falar, porque eu não conheço outros. Não conheço outros. A gente pensa numa mulher de branco, né? Porque é virgem. Tem a questão do véu e tudo mais, né? É uma mulher que é levada pelo pai até o marido que está esperando ela no altar, porque na verdade ela passa de um homem para o outro. Então ela tira o nome do pai e adota o nome do marido, porque agora ela é propriedade do marido. Então, assim, que a gente possa refletir sobre certas tradições e que a gente possa escolher sobre elas. Inclusive, a Chimamanda conta que ela já sofreu preconceito porque ela não adotou o nome do marido. E teve uma época que as pessoas chamavam ela pelo sobrenome do marido para provocar, e ela fala que foi extremamente hostil e ela sentiu como se quisessem silenciar ela. Não chamava ela pelo nome dela, mas sim pelo sobrenome do marido. E feminismo, gente, não é para falar assim, vocês não podem adotar o sobrenome do marido. Ou então, vocês não podem, sei lá... Não consigo pensar em nenhuma outra coisa agora. Não podem fazer chá revelação azul e rosa, sei lá. Não é isso. O feminismo é sobre ser livre para escolher. Você é livre para escolher. Saiba o que você está escolhendo. Isso é uma coisa que eu peço para quem está ouvindo isso aí. Saiba o que você está escolhendo. Mas o feminismo é sobre liberdade de escolher, sem sofrer preconceito. É libertação, né? Exatamente. É libertação. Nosso tempo passa voando, meu Deus. E assim, tem tantas coisas que ela fala sobre o exemplo da raiva, né? Que as meninas passam a vida escutando que elas devem ser boazinhas. E que ela até fala, os meninos não escutam isso. E geralmente, quando as meninas são criticadas pela sua raiva, não é que as pessoas tenham problema com a raiva, as pessoas têm problema com as meninas terem raiva, porque os meninos não são criticados da mesma maneira. E essa questão das meninas passarem a vida sendo ensinadas a agradar, sendo ensinadas a serem boazinhas, é extremamente perigoso. Porque elas não aprendem a dizer não, elas não aprendem a estabelecer limites. E ela até fala um exemplo, assim, ensine a sua filha, se uma outra criança pega o brinquedo dela sem a permissão dela, ensina ela a pegar de volta e a dizer que não queria que pegasse.
Porque no futuro esse brinquedo pode ser o corpo dela. E por isso é extremamente perigoso ensinar as meninas a sempre agradar e a sempre serem boazinhas. Ser bondosa, ser corajosa, ser honesta, sim. Mas a querer agradar, a querer fazer tudo o que as pessoas pedem, isso não. Isso não. Eu vou escolher aqui algum item para a gente falar, porque não tem como a gente falar sobre todos, né? Vou tentar assim falar alguns só para pontuar. Ela fala para conversar sobre sexo com a filha desde cedo e que ela precisaria se despir das próprias vergonhas para não passar essa vergonha para a filha, para dar nome às coisas, nome, por exemplo, pênis, vagina, vulva, ânus, nomear e estar disponível para a filha quando a filha quiser falar sobre esse assunto, com os nomes certos. Ou se quiser dar algum apelido, que nomeie de alguma forma para não ficar uma linguagem assim meio metafórica. Fala para apoiar os romances delas, da filha, sendo hétero ou não. E ela não entra na questão da transexualidade nesse livro e a gente também não vai entrar aqui. Ela fala sobre ensinar a filha sobre as diferenças, para tornar a diferença algo comum na vida dela. Que ela vai lá fora ver, vai perceber através de filmes, novelas e, enfim, que muitas vezes se valoriza só a beleza da mulher branca magra. E que isso é um erro. Porque todas as mulheres são bonitas. Cada uma tem a sua beleza. Então ela fala, ensina a história dela, fale sobre heroínas africanas, sobre mulheres negras. Enfim, ela fala muito, muito sobre esse assunto no livro e realmente é incrível, né? Porque a gente vê muito que existe um padrão, né, de beleza que até varia ao longo do tempo, né? Em determinado momento o padrão é um, depois o padrão muda um pouco. Mas o padrão nunca fala sobre a maioria das mulheres, né? Então torne a diferença algo comum. Ela fala para ensinar a filha dela a ter sempre opinião, para incentivar a leitura. E que as opiniões da filha, que ela ensine que as opiniões da filha venham sempre de uma base informada, humana e de mente aberta. E assim, tem muita coisa para falar, não dá tempo de falar, mas eu acho que a gente conseguiu resumir mais ou menos a ideia do livro e as dicas, o teor das dicas que a Chimamanda dá para essa amiga educar a filha. O ideal é que as pessoas leiam, né? Que elas se sintam provocadas e que vai lá, gente, adquire o livro e lê e depois manda mensagem para Renata comentando. E aí, o Renato, o que mais te chamou a atenção no livro? O que mais te impressionou, assim? Por quê? Então, os exemplos. Os exemplos, tanto os que a Chimamanda fala e o que me motivou a contar os meus também, da minha experiência, né? São os exemplos. Porque muita gente que não acredita que o machismo existe, ou é porque é homem e não passa por isso, ou porque é uma mulher que passa tanto por isso que não consegue perceber. Então são os exemplos. É uma mentira 1000 vezes contada, né? Vira uma pseudo-verdade. Então é importante a gente procurar se informar com qualidade. Por que você decidiu ler esse livro? Como é que ele chegou até você? O que te fez tomar essa iniciativa? Primeiro porque eu me considero feminista. Segundo que eu trabalho com criança. E eu falei que isso mexeu muito comigo, né? E no futuro pretendo, vamos ver aí, né? Se vai dar, se for da vontade de Deus, se tudo der certo, pretendo ter filhos um dia. E como falo de criança, né? Como educar crianças feministas, tem tudo a ver com o que eu
quero, quando eu penso em construir minha família, né? No futuro, e também com o meu trabalho com crianças, né? E terceiro, que é porque eu admiro a Chimamanda demais. Por isso eu li o livro. E o livro mudou alguma coisa, assim, na sua vida, no seu pensamento? Eu não diria mudar, não mudou, mas me deu mais certeza. Porque, assim, me deu mais certeza de quem eu sou, do que eu acredito, dos valores que eu defendo, do que eu sempre fui, mas não tinha nome quando eu era mais nova. Não tinha nome. Quando eu me recusava a cruzar a perna, quando eu me recusava a lixar a unha, só porque as pessoas mandavam, só porque eu era menina, e já dizia quem eu era, mas eu não sabia que eu podia ter que tinha um nome para isso. Né? E assim, quando a gente vive cercado de pessoas, por que é tão importante a gente ter certeza? Né? Esse livro me deu muita certeza. Por que é tão importante? Porque quando a gente vive cercado por pessoas que não acreditam nas nossas ideias, que que não nos ouvem, que querem silenciar o que a gente fala, que criticam aquilo que a gente acredita, que duvidam dos nossos valores, de quem a gente é, ter certeza não é assim tão óbvio. Então, assim, esse livro não mudou, mas ele me deu mais certeza de quem eu sou, do que eu acredito que seja melhor para a humanidade e para as crianças que passarem pela minha vida. A gente precisa de referências e de pares, né? Muitas vezes já está lá dentro de nós a ideia, mas a gente precisa ali ver que outras pessoas pensam como a gente, porque às vezes você está com uma ideia correta, né? Mas o mundo ao seu redor é tão incorreto, é tão preconceituoso que você se acha o doido, o louco, mas na verdade os doidos são todos aqueles que estão à sua volta. A importância, né, da gente ter pessoas que a gente admira e que a gente vê, não, caramba, olha, pensam também como eu, são pares ali. Você já leu algum outro livro da Chimamanda? Recomenda ela? Como No foi isso aí? momento, eu tô lendo um livro de contos chamado No Seu Pescoço, recomendo. É um livro que nem sempre, na verdade, tem muitos contos que são bem pesados, né? Porque eles falam muito sobre a realidade, principalmente da Nigéria, então pode ser um pouco pesado, mas eu super recomendo. E é o livro que eu tô lendo agora. Eu amo contos. Amo ler contos e escrever contos. Amo, amo, amo. Super indico. E por que outras pessoas deveriam ler esse livro, né? Para educar crianças feministas? Por quê? Não só para educar em crianças feministas, mas principalmente para refletirem sobre a sua própria vida, refletirem sobre como a sociedade é construída, né? Refletir sobre essas construções sociais, refletir sobre esses padrões vigentes que muitas vezes não são saudáveis, não são bons. E principalmente para aprender, para evoluir. É claro que assim, é fácil seguir essas 15 sugestões que a Chimamanda dá? Claro que não. Mas é claro que não. Porque seu filho, sua filha vai para a escola, tem outros filhos e filhas de outras pessoas que podem pensar muito diferente de você. Tem os professores ou as professoras que podem pensar diferente de você. Ninguém cria o filho ou a filha numa bolha, né? Que bom. Porque também seria péssimo. Então é muito difícil, é muito difícil. Mas a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso mesmo que seja muito difícil. Porque é falando sobre isso que a gente reflete, que a gente percebe o que acontece, que a gente percebe a necessidade de mudança e começa a desconstruir para construir coisas melhores, né? Eu acho que a gente não tem que ter medo, sabe, do pensamento diverso, do pensamento que difere do nosso. A gente tem
um hábito muito ruim, né, de querer ficar somente com os que pensam igual, os que concordam com a gente, quando na verdade a discordância, desde que respeitosa, né, o choque de ideias, ele é muito positivo, porque ele faz a gente pensar além, né? Ele provoca a gente a superar as barreiras e pensar em coisas que antes a gente não havia pensado. A gente precisa começar a ter essa cultura do diálogo, né? É, segundo a frase que eu ouvi essa semana, né, conversando com um companheiro, a gente precisa ser duro com as ideias, mas afável com as pessoas. Né? Eu posso discordar de uma pessoa e continuar sendo amigo dela, continuar bem querendo ela, mas a gente precisa, de fato, colocar as ideias, né? E concordar, discordar. Discordar não é ruim. Ah, eu li um livro e não gostei. Que bom! Né? Você conheceu algo novo, né? Você talvez reforçou a sua identidade, ou então você identificou uma lacuna que você tinha nas suas ideias. Leiam, discordei, é bom, concordei também é bom. O importante é que o livro, a leitura e a troca faz as suas ideias se mexerem. Tudo que fica parado apodrece. As ideias têm que estar em movimento, né? Sim. E para encerrar, Renata, a última pergunta. Resuma esse livro em uma frase ou em uma palavra e justifica pra gente por que que você escolheu essa frase ou essa palavra para resumir a obra. Eu pensei em duas palavras: progresso e esperança. Progresso porque a nossa sociedade progride sempre. Graças aos movimentos feministas, muita coisa mudou, muita coisa melhorou, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Eu dei um exemplo que aconteceu comigo hoje, de machismo, hoje. Muita coisa ainda precisa melhorar, então progresso. A gente precisa reconhecer esses comportamentos e padrões doentios, perigosos, para poder mudar. E falar de feminismo é falar de revolução, é falar de transformação social. E esperança porque a primeira vez que eu ouvi, vou dar um exemplo rápido, que eu sei que tá acabando o nosso tempo. A primeira vez que eu ouvi a palavra lésbica, eu tinha 14 anos. Eu não sabia o que significava. Dois amigos meus, um amigo e uma amiga, foram parar na diretoria. Minha amiga chamou meu amigo de gay, meu amigo chamou minha amiga de lésbica. Foram parar na diretoria, eu queria saber o que tinha acontecido. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Eu perguntei pra minha amiga, mas o que significa? Aí ela falou exatamente assim: ah, é tipo sapatão. Eu falei assim: ah, mas ela não chamou ele de gay? Tá igual, né? A minha amiga falou assim: não, com mulher é muito pior. Eu tinha 14 anos. Recentemente, algumas semanas atrás, uma criança de 11 anos, uma das crianças com quem eu trabalho, chegou para mim e me fez uma pergunta inteligentíssima sobre espiritualidade, reencarnação e homossexualidade. Eu te contei, Bruno, você vai saber quem é. E eu lembro que você, Bruno, chegou para mim e falou assim: nossa, que legal. Quando eu tinha 11 anos, a gente não falava sobre essas coisas. A influência do meio, né? É o estímulo. Se a criança ela cresce num ambiente que estimula ela a respeitar, a pensar na diversidade, que estimula ela a não ser preconceituosa, mas a ser acolhedora, afetuosa, a se focar nas essências e não nas formas, né? A gente vai ter uma criança que vai muito mais além do que a gente, né? Uma geração que vai muito mais além. Então, esperando. Gente, muito bom, Renato. Muito boas as suas reflexões, as Tem tanta suas coisa para falar. provocações, essa troca. A gente agradece muito a todos que participaram aqui. É uma alegria poder ver os rostinhos aqui entrando, comentando. Infelizmente não tem como a gente ficar respondendo a todo mundo porque não tem tempo suficiente, mas a gente agradece. É muito gostoso ver aqui os amigos, as amigas aparecendo e participando aí dessa troca. Obrigada, Muito bom. gente. Semana que vem, nossa conversa literária é sobre Harry Potter. Vamos aproveitar e falar que a Hermione carrega o Harry nas costas, já que a gente tá falando.
E leiam o livro lá, Leia. leiam sem preconceito, leiam com abertura. Querem criticar? Leiam pelo menos. Leiam, não é? Ler. Esse é o objetivo da gente estar aqui. É estimular a leitura, né? E deixar o gostinho na boca de vocês e nos olhos, né? É isso. Obrigada, gente. Fica aí a reflexão para o dia 8 de março, que é já já, Dia Internacional da Mulher. Um Boa. abraço.